Saiba que a psique tem a sua própria fama, seja conhecida ou não, que a alma pode flamejar como penas de um pássaro. Vista a sua própria plumagem, brilhantemente, para que cada árvore seja uma cidade maravilhosa. James Applewhite, Prayer for My Soul. Foi descoberta recentemente uma pequena escultura de um pássaro, numa gruta em Holyfields, na Alemanha. Veio a descobrir-se que se trata de uma das mais antigas obras de arte alguma vez descobertas. Tem apenas 5 centímetros de comprimento, mas é muito poderosa na sua simplicidade. É uma imagem de um pássaro aquático, de asas dobradas para trás, como se estivesse prestes a mergulhar. Faz-nos perceber que há 30 mil anos alguém era capaz de deslocar-se entre mundos, como o pássaro se pode deslocar entre elementos, do mundo exterior dos sentimentos para uma visão interior. Alguma coisa levou este escultor a transformar um pedaço de marfim numa nova forma, uma imagem de um pássaro. E com isso, algo mudou. O mundo não seria mais o mesmo. Foi esse impulso para um ato criativo que nos tornou humanos. O voo dos pássaros deve ter excitado a nossa imaginação desde que os vimos a subir aos céus. Os pássaros parecem não se reger pelas mesmas leis da natureza que nós. Com a leveza do próprio pensamento, desafiam a gravidade, estando tão à vontade no ar como em terra. Alguns podem até nadar debaixo d'água. Os pássaros formam um elo entre o céu e a terra, entre consciente e inconsciente, e é quase universalmente considerado um símbolo da alma ou ânima, como a respiração do mundo ou como a alma do mundo escondida na matéria. São as suas penas que, por vezes em cores gloriosas, fazem dos pássaros um ser único no reino animal. As únicas espécies que terão possuído penas terão sido, talvez, alguns dinossauros, dos quais os pássaros descendem. Contrastando com as serpentes, os seus eternos adversários míticos, os pássaros são animais de sangue quente, o que lhes permite viver e desenvolver-se em todas as estações do ano. A sua incrível leveza é criada por bolsas de ar que estão contidas nos seus ossos. Os pássaros estão entre os animais mais inteligentes. Eles usam os seus bicos e garras para criar ferramentas complexas. Alguns falam, têm sentido de humor e inventam novas palavras. Outros são capazes do que parecem ser atitudes enganadoras. Eles regressam ao mesmo ninho ano após ano, por vezes vindos do lado oposto do globo, evocando um sentimento de lar. Os índios das planícies comparavam o círculo sagrado nos ninhos à forma dos seus próprios tipis, onde, de acordo com o alce negro, o grande espírito quer que protejamos as nossas crianças. Ao longo de todo o processo de chocar e eclodir dos ovos, as crias indefesas são cuidadas pelos seus pais protetores, por vezes, mesmo depois de já terem aprendido a voar. Embora outros animais consigam voar, nenhum outro rivaliza com a graça e o tipo de voo variado dos pássaros. As suas penas especializadas permitem-lhes pairar e planar, fazer voltas no ar, debruçar-se, mergulhar a velocidades incríveis, ou como o beija-flor, voar até para trás. No nosso desejo de liberdade ilimitada, identificamo-nos com o voo dos pássaros. Na nossa imaginação, transcendemos o mundo dos comuns, abandonando a terra e o peso do corpo. As asas sustêm-nos. A esperança é uma coisa com asas, disse Emily Dickinson.
Platão declarou: a função da asa é levar aquilo que é pesado, elevando-o à região acima, onde habitam os deuses. De acordo com Alcinegro, as mais importantes das criaturas são as aladas, porque estão mais perto dos céus. Com asas, podemos observar simultaneamente as coisas da perspectiva terrena e da perspectiva celestial. A intuição e a inspiração parecem surgir inesperadamente com asas, vinda do nada, como um primeiro sinal de qualquer ato criativo. Todo gênero de coisa alada nos une com o mundo do além, a pomba branca do Espírito Santo e de Afrodite, o corvo negro e o anjo corvo, meio pássaro, meio humano, demônio e duende, as vozes do destino, Mercúrio, o espírito alado da alquimia, os antigos xamãs que voavam para outros mundos nas suas asas mágicas. E a própria imaginação tem asas. Eles voltam, cada um com a sua mensagem única. É também o seu canto que faz com que os pássaros sejam uma espécie tão notável. As suas vozes não são apenas a voz do espírito, como pensamos normalmente. São também as vozes dos instintos que sentimos profundamente no corpo. O som do sangue dos ossos, tecidos e nervos, os instintos dos animais. O canto dos pássaros desperta-nos de manhã e chama-nos a nossas vidas. Os pássaros conhecem o seu caminho e leem os sinais das estações. Eles sabem quando é tempo de se separarem e partirem na longa viagem seguinte. Possuindo aquilo que parece ser uma bússola e um sextante ao mesmo tempo, eles orientam-se com indicações de cima e de baixo. Eles seguem o sol, a lua e as estrelas, e quando o céu está encoberto, seguem o campo magnético da Terra à medida que cruzam continentes e oceanos. Algures, profundamente no nosso interior, os nossos instintos guiam-nos. Sabemos o que é verdadeiro. Respondemos a isso com o nosso próprio canto. A canção é a existência, disse Rilke. Nós encarnamos o espírito através da canção. Neste diálogo de ascender e descer, de escutar e expressar, encontramos a nossa alma de pássaro que nos guia na nossa viagem.